Eu devo ter lido mais de 100 livros nos últimos 3 anos. Entre esses livros, há alguns que eram tão interessantes que eu quis ler 2 vezes. O resumo de hoje é sobre um desses livros. Ele se chama Influência e foi escrito por Robert Cialdini. É o livro número 1 do mundo quando se trata de psicologia da persuasão. E o autor Robert Cialdini é o pai da persuasão ética. Se você está enfrentando dificuldades em seu negócio ou em seu emprego e buscando formas de melhorar, assista este vídeo ou confira o próprio livro na descrição. Tenho certeza de que você vai encontrar algumas dicas valiosas que vão te ajudar muito. Neste vídeo, vou resumir 4 lições chaves e explicar como você pode aplicá-las de forma ética. Não importa se você precisar convencer um cliente, um parceiro de negócio, seu chefe ou seus pais, esses princípios o ajudarão. Ok, chega de introdução, vamos em frente. Princípio número 1. Reciprocidade. Se alguém paga seu almoço, você se sente na obrigação de pagar o almoço dele na próxima vez. Se alguém te ajuda, você também quer ajudar de volta. E se alguém compra um presente no seu aniversário, você tem vontade de fazer o mesmo no aniversário da pessoa, certo? Simplificando, o princípio da reciprocidade nos diz para retribuir aos outros quando eles fazem algo por nós. Por exemplo, em um experimento feito em um restaurante, quando a garçonete deu uma bala de menta junto com a conta, as pessoas deram uma gorjeta de 3% a mais do que o normal. As gorjetas aumentaram para 14% quando 2 balas foram dadas. Um aumento bastante significativo, mas isso não é tudo. As gorjetas chegaram a 20% quando a garçonete deu a bala e, inesperadamente, virou-se e disse: "Como vocês são gente boa, aqui está uma bala a mais." As pessoas que receberam a bala extra e o elogio sentiram que tinham que retribuir dando uma gorjeta mais alta. A reciprocidade está quase em nossos genes e não podemos deixar de ajudar ou retribuir se alguém nos faz um favor ou compra um presente para nós. Mesmo pequenos favores ou presentes podem fazer o outro lado retribuir muito mais. Por exemplo, às vezes vou às compras com a minha filha de 3 anos e algumas lojas dão balões para as crianças na entrada. Tenho notado que sempre que minha filha ganha um balão, tenho vontade de gastar mais e voltar a essa loja novamente. Aquele balão não tem muito valor, mas ainda conta como um presente, além de fazer minha filha sorrir e ficar feliz. E adivinha, se você fizer minha filha sorrir, me certificarei de retribuir o favor 10 vezes. Se você deseja aplicar o princípio da reciprocidade com sucesso, então você deve incluir um desses 3 elementos. Elemento número 1. O favor ou o presente que você está dando deve ser personalizado de acordo com a pessoa. Vou te fazer uma pergunta. Quantos de vocês já deram uma caneta ou um caderno para seus clientes com o nome da sua empresa nela? Sinto muito, mas você colocou o nome errado na caneta. Se você receber uma caneta com o nome da empresa, essa caneta provavelmente acabará jogada com outras canetas em seu quarto ou no lixo. Mas agora imagine que você recebe uma caneta com o seu nome nela. Essa caneta provavelmente estará sempre em seu bolso e toda vez que você usar, você lembrará da empresa ou da pessoa que deu ela para você. Eu tenho um parente que está no último ano do bacharelado. Ele é um aluno nota 10 e é admirado por todos seus professores. Alguns dias atrás, ele compartilhou uma foto comigo. Era uma foto de uma caneta que tinha 2 nomes gravados. Um era o nome dele, mas não reconheci o segundo. Quando perguntei do que se tratava, ele disse que se saiu bem em uma de suas aulas e o professor lhe deu aquela caneta. A caneta tinha seu nome e o nome do professor escrito nela. Você tinha que ver como ele estava feliz e orgulhoso. Ele tratava aquela caneta com tanto carinho que parecia que era feita de ouro. Tenho certeza de que ele sempre usará aquela caneta e se lembrará daquele professor. Provavelmente você está pensando que não é possível personalizar os brindes da sua empresa porque você tem milhares de clientes. Bem, sim, é difícil fazer isso em grande escala, mas você provavelmente tem clientes VIP, certo? Você pode fazer isso com eles. Por exemplo, as companhias aéreas têm clientes da primeira classe, os restaurantes têm visitantes regulares, os hotéis têm clientes que sempre ficam nas suítes mais caras. Sua empresa também tem clientes VIP. E provavelmente o número não é tão alto. Então, faça isso com eles, especialmente porque, além de não serem muitos, são eles que trazem o maior lucro.
O elemento número 2 é que o presente ou favor que você está fazendo deve ser inesperado. Por exemplo, o experimento da bala com as garçonetes, sobre a qual falei no início, tem alguns elementos inesperados. As pessoas não esperavam que a garçonete voltasse e desse mais uma bala. Finalmente, o terceiro elemento é que o presente deve ser significativo para a pessoa. Digamos que você tenha um cliente que sempre paga as faturas com atraso. Da próxima vez que você enviar uma fatura, tente anexar algum tipo de presentinho que ele possa achar significativo. Por exemplo, se a pessoa é um amante da arte, então alguma forma de arte como presente seria uma ótima escolha. A reciprocidade é um dos princípios que me ajudou demais no crescimento do meu negócio. Aqui está como. Não importa qual seja o seu negócio ou emprego, todos nós precisamos da ajuda de outras pessoas que são mais bem-sucedidas do que nós. E não é fácil persuadir alguém que está em um nível muito maior do que o seu a ajudá-lo. E você sabe o que a maioria das pessoas faz quando precisa pedir ajuda a uma delas? Elas dizem: ok, aqui está uma lista de 10 pessoas que podem me ajudar. Se eu perguntar a cada uma delas, pelo menos uma fará a gentileza de me ajudar. E, infelizmente, na maioria das vezes, isso não funciona, especialmente se a pessoa tiver uma posição mais alta, maior renda, maior reputação ou maior número de inscritos. Então, qual é a maneira correta de pedir ajuda? Bem, a maneira correta é aplicar o princípio da reciprocidade e ver como você pode ajudá-los primeiro. Se você puder ajudá-los com algo primeiro, eles também tentarão ajudá-lo. Então, você não deve olhar para um grupo de pessoas e dizer: qual dessas 10 pessoas pode me ajudar? Em vez disso, você deve dizer: qual dessas 10 pessoas eu posso ajudar para que ela fique feliz de me ajudar de volta? Você deve passar a maior parte do tempo tentando identificar como pode ajudar a pessoa de quem precisa de ajuda, principalmente se você puder identificar os pontos de dor, ou seja, se você puder identificar os problemas que ela tem e oferecer uma solução, terá uma chance mais alta de obter a ajuda deles. Todos os dias recebo pelo menos 5 e-mails pedindo para ajudá-los com isso e aquilo. Raramente vejo alguém que vem e me oferece uma ajuda primeiro. Por exemplo, este canal que você está assistindo agora foi traduzido em 8 idiomas diferentes e atualmente tem mais de 1,5 milhão de inscritos combinados. Usei o princípio da reciprocidade quando estava lançando cada um deles. Sempre que eu queria lançar um novo canal, eu sempre encontrava primeiro um canal que eu pudesse ajudar de alguma forma e que em troca ficaria feliz em me ajudar a promover meu novo canal. Foi assim que lancei cada canal. Se você tentar aplicar essa técnica, por favor, tenha uma coisa em mente. Nunca tente enganar as pessoas para que te ajudem, ou seja, não ofereça ajuda ou compre presentes para tentar manipulá-los. Algumas pessoas já quiseram fazer isso comigo e, sinceramente, é fácil perceber. O objetivo aqui é tentar genuinamente ajudar alguém que, em troca, ficaria feliz em ajudá-lo, porque você demonstrou interesse e o ajudou primeiro. O mundo em que vivemos não é perfeito. Sempre haverá pessoas que vão te oferecer algum favor ou presentes para que você faça algo por elas. Tente dizer não a esse tipo de favor. Você tem que distinguir entre as pessoas que estão genuinamente tentando ajudá-lo e aquelas que estão simplesmente tentando induzi-lo a fazer algo por elas. Você é socialmente obrigado a retribuir um favor genuíno com outro favor, mas você não é obrigado a retribuir uma enganação com um favor. Por exemplo, nas negociações, quando um lado faz uma concessão, é visto quase como um favor. Uma concessão de um lado geralmente leva o outro lado a se comprometer também. É outra forma de reciprocidade. É por isso que os negociadores experientes geralmente começam com demandas extremas. Quando eles fazem uma concessão a partir dessa posição inicial, o outro lado geralmente se sente obrigado a fazer o mesmo. Portanto, a estratégia é fazer primeiro um pedido grande e depois recuar para um pedido menor. E o pedido menor geralmente é o que eles realmente queriam em primeiro lugar. O autor chama isso de estratégia rejeição seguida de recuo. Se você está em negociação e alguém faz um grande pedido e depois recua lentamente, espero que você já entenda o que está acontecendo. Antes de passar para o segundo princípio, eu gostaria de lhe dar mais uma dica sobre o princípio da reciprocidade. Isso provavelmente já aconteceu muito com você. Você ajuda alguém com algo.
E então, eles agradecem e você responde algo como: Que isso, não foi nada. Por que você está fazendo isso? Por que você está jogando fora seus favores? Você realmente fez algo extra, saiu do seu caminho, gastou seu tempo ou dinheiro, então por que está agindo como se não fosse nada? Ao fazer um favor, você ativa o princípio da reciprocidade para que no futuro essa pessoa esteja disposta a retribuir o seu favor. Mas quando você desvaloriza o seu favor, você desativa o princípio da reciprocidade e a pessoa não se sente mais compelida a te ajudar no futuro. Então, o que você deve fazer da próxima vez quando alguém lhe agradecer por algo? Bem, simplesmente agradeça a pessoa de volta e diga: Tenho certeza que você faria o mesmo por mim. Ou é o que os amigos ou colegas fazem uns pelos outros. Essa resposta mantém o favor em sua mente e da próxima vez, quando houver uma oportunidade, a pessoa garantirá que seu favor seja retribuído. Princípio número 2: afeição. Este princípio significa simplesmente que é muito mais provável que digamos sim a um pedido de uma pessoa de quem gostamos, ou estamos muito mais dispostos a comprar algo de uma pessoa de quem gostamos. Mas o que é preciso para uma pessoa gostar da outra? Existem três fatores importantes. 1. Gostamos de pessoas que são parecidas conosco. 2. Gostamos de pessoas que nos elogiam. 3. E gostamos de pessoas que cooperam conosco. Comecemos pela semelhança. Nós gostamos de pessoas que são parecidas conosco, que têm hobbies parecidos, gosto musical parecido, mesmo caráter, etc. Por exemplo, em um experimento de negociação, os pesquisadores pediram a dois grupos de pessoas para negociar e chegar a um acordo. No primeiro grupo foi dito às pessoas: tempo é dinheiro, então comece a negociar imediatamente. No entanto, no segundo grupo, antes da negociação, eles foram convidados a passar algum tempo uns com os outros e identificar semelhanças entre si. No primeiro grupo, 55% das pessoas chegaram a acordo. No entanto, no segundo grupo, onde as pessoas passaram algum tempo identificando semelhanças, a taxa de sucesso foi de 90%. Quase todos chegaram a um acordo. Então, como você pode aplicar esse conhecimento na sua vida? Se você estiver indo para uma reunião com um parceiro de negócios importante pela primeira vez, tente encontrar semelhanças genuínas entre vocês dois e fale sobre elas. E se houver algumas áreas em que você pode fazer um elogio genuíno, faça-o. Isso me leva à segunda razão que nos faz gostar um do outro, e são os elogios. Nós humanos adoramos elogios. Na verdade, adoramos tanto que não sabemos diferenciar muito bem elogios verdadeiros dos falsos. Os elogios não precisam ser genuínos ou precisos para que sejamos afetados por eles. Recebemos um elogio e simplesmente nos derretemos. Pesquisas mostram que elogios falsos criam quase o mesmo efeito positivo em nós que elogios verdadeiros. Por exemplo, não sou uma pessoa detalhista. Sou bom em ver o panorama geral, mas sou muito ruim quando se trata de detalhes e estou ciente disso. Porém, uma vez, não sei como, notei um pequeno detalhe em nosso projeto que todos os outros deixaram passar e o indiquei para meus colegas de trabalho. Um dos meus colegas me elogiou e disse: "É ótimo ter uma pessoa tão detalhista em nossa equipe." Eu sabia que não era uma pessoa detalhista, mas ainda assim esse elogio foi ótimo e me fez gostar mais dele. Ainda hoje me lembro daquele colega e do momento em que ele me elogiou. Claro que ele não estava tentando me manipular com elogios, ele realmente achava que eu era bom nisso, mas eu sabia que não era o caso. Esta é uma fraqueza humana e algumas pessoas vão abusar dela e te dar falsos elogios para que você goste delas. E uma vez que você se afeiçoe, é muito mais provável que diga sim aos seus pedidos futuros. Portanto, esteja ciente dessa fraqueza e, se você perceber que está afeiçoado a um vendedor depois de uma hora de conversa, entenda o que está acontecendo e não deixe que isso influencie sua decisão. E se você gostaria de aplicar esse princípio aos outros, faça-o genuinamente. Faça alguma pesquisa na internet, encontre semelhanças genuínas entre vocês e elogios genuínos e mencione-os durante a conversa. Por exemplo, por semelhança, você pode dizer: "Oh, notei que você gosta de jogar futebol, eu também. Com que frequência você joga?" E no caso de elogios, se você perceber que a pessoa sempre responde rápido aos e-mails, você pode elogiar isso.
Desta forma, a pessoa não apenas vai gostar de você, você também vai gostar da pessoa. O autor diz que você gostar da pessoa é mais importante do que a pessoa gostar de você. Por quê? Bem, sim, é claro que você prefere fazer negócios com uma pessoa de quem você gosta. Isso é óbvio, mas quando você sabe que a pessoa também gosta de você, você confia muito mais nela, porque sabe que ela está disposta a lutar pelos seus interesses e fazer algo a mais por você. Princípio número 3: compromisso e coerência. Esse princípio significa que geralmente queremos ser consistentes com o que fazemos e dissemos no passado. Infelizmente, essa tendência humana pode nos levar pelo caminho de uma consistência boba. Por exemplo, você provavelmente já apoiou uma ideia ou opinião apenas porque já havia apoiado a mesma ideia no passado. Mesmo que você não acredite mais nela, você ainda continua defendendo porque não quer parecer inconsistente. Nós odiamos ser inconsistentes, apenas pense em como você se sente em relação a um amigo que nunca cumpre suas promessas ou que nunca faz o que promete fazer. Você provavelmente não quer fazer nada com ele ou ela, certo? Uma vez que nós humanos nos comprometemos com algo, nós queremos ver consistência em nós mesmos e também nos outros. Por exemplo, imagine que você saiu com seus amigos e um deles diz publicamente que admira como você é confiável e bom em guardar segredos. Todos ao redor concordam com ele. Agora, mesmo que você não seja tão bom em guardar segredos, a partir desse ponto você fará tudo o que puder para parecer que consegue guardar segredos porque você não quer perder esse status e parecer inconsistente. Por exemplo, um estudo descobriu que se as pessoas concordassem em colocar um pequeno adesivo "Dirija com cuidado" na janela da sua casa, 2 semanas depois elas teriam mais de 4 vezes a probabilidade de concordar em colocar uma placa grande com a mesma mensagem no gramado da frente. Concordar com o pedido pequeno fez com que eles se sentissem na obrigação de concordar com um pedido muito maior. O compromisso é especialmente poderoso se for feito publicamente, voluntariamente, ativamente. O que significa que a pessoa diz isso tanto em voz alta como por escrito. E, finalmente, se o compromisso exigir algum esforço da pessoa também. Imagino que, neste momento, você está se perguntando como pode aplicar todo esse conhecimento na vida real. Então, aqui vão alguns exemplos e dicas. Digamos que você apresente uma ideia muito importante ao seu chefe ou aos seus colegas. Durante a apresentação, eles acenam com a cabeça, mas você não tem certeza se eles realmente se comprometerão ou não. Obviamente, você não pode dizer ao seu chefe: "E aí, você promete que vai realmente fazer isso?" Mas o que você pode fazer é enviar um e-mail para ele resumindo tudo o que vocês discutiram e pedir para ele confirmar se o que você resumiu reflete o que vocês acabaram de combinar na reunião. Se ele responder esse e-mail de confirmação, é um compromisso dele. A melhor parte é que isso é feito publicamente. Outro exemplo. Se você tem uma meta, então anunciá-la publicamente pode fazer com que você cumpra essa meta. Para tornar o compromisso em direção a esse objetivo ainda mais forte, você pode pendurar um calendário na parede e fazer um X em todos os dias em que se ater ao seu objetivo. Por exemplo, se você quiser se exercitar ou fazer uma dieta por 30 dias, esse calendário ou quadro na parede pode ser bastante útil. Por quê? 1. Em algum nível, isso é feito publicamente. Pelo menos os membros da sua família veem. 2. Requer algum esforço de você para preparar o calendário. 3. Está escrito. E, finalmente, 4. Foi feito voluntariamente por você. O calendário ativa todos os 4 elementos do princípio de compromisso e consistência que acabei de mencionar acima. Assim que você começa a marcar algum X, você não vai querer ter caixas vazias lá. Você vai querer ser consistente. Cada X que você fizer será um compromisso consigo mesmo. Cada X será um compromisso com o tipo de pessoa que você quer se tornar. Para tornar um compromisso eficaz, você precisa começar por baixo e construir sobre ele. Por exemplo, se seu objetivo é começar a ler 1 hora por dia todos os dias, então você não deve começar lendo 1 hora por dia. Você deve começar 1 minuto por dia. Não há problema se você passar os primeiros 30 dias apenas lendo 1 minuto, porque no início não é sobre o número de páginas que você lê, é sobre o compromisso.
Deixe-me contar uma história pessoal para explicar por que você precisa começar com um pequeno passo ou tornar o primeiro passo muito fácil, se quiser que alguém se comprometa a ajudá-lo. Quando eu estava na universidade, eu queria pesquisar um tema para a minha tese e estava procurando um professor para me supervisionar. Então, preparei um e-mail bem legal e detalhado, descrevendo todos os aspectos da pesquisa e acrescentei o máximo de informação que pude. Fiquei quase 3 dias preparando o e-mail e enviei para vários professores. Uma semana se passou sem resposta. 2 semanas se passaram ainda sem uma única resposta. 1 mês se passou e ainda nada. Fiquei bastante desanimado e parei de me interessar pela pesquisa por quase 4 meses. Mas um dia li este livro e percebi o que fiz de errado com o meu e-mail. Quando eu olhei meu e-mail novamente, percebi que para responder aquele e-mail o professor precisava gastar pelo menos 20 minutos lendo, analisando e escrevendo a resposta. Você provavelmente sabe que a maioria dos professores são ocupados e se você também é uma pessoa ocupada, sabe muito bem que quando você vê uma tarefa que exige muito da sua atenção e tempo, você diz: mais tarde eu faço isso." E provavelmente foi isso que aconteceu com o meu e-mail. Eles disseram: "Mais tarde faço isso." E mais tarde nunca chegou. Meu e-mail foi enterrado em algum lugar na caixa de entrada deles. Então, decidi enviar mais um e-mail, mas dessa vez escrevi tudo em 2 frases e fiz uma simples pergunta de sim ou não. Desta vez, recebi uma resposta da maioria deles, porque responder sim ou não a um e-mail leva apenas alguns segundos. E o mais importante, respondendo, eles se comprometeram a responder meus futuros e-mails. Afinal, se você disser sim para alguém, você se sente obrigado a responder ao segundo ou terceiro pedido, mesmo que demore 30 minutos, certo? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Antes de explicar como você pode se defender de pessoas que usam táticas de compromisso para propósitos malignos, gostaria de dar um exemplo final mostrando como um gerente de restaurante usou isso com sucesso. Se você entende um pouco sobre restaurantes, sabe que muitas vezes as pessoas que fazem reservas não aparecem, o que é muito ruim para o restaurante, porque você reserva a mesa, compra os ingredientes de acordo com o número de reservas, e se eles não aparecem, como dono do restaurante, você pode perder bastante dinheiro. Então, um gerente de restaurante decidiu usar o princípio do compromisso para reduzir o número de cancelamentos. Normalmente, quando as pessoas ligavam para reservar, a recepcionista dizia: "Se você decidir cancelar ou alterar sua reserva, por favor, nos ligue." E, como você adivinhou, a maioria deles não aparecia e também não ligava. Essa gerente pediu à recepcionista para fazer a pergunta de forma um pouco diferente. Em vez de "se você decidir cancelar ou alterar sua reserva, por favor, nos ligue", agora ela disse: "Se você decidir cancelar ou alterar sua reserva, por favor, você poderia nos ligar?" Como você pode ver, a diferença é muito pequena. Em vez de dizer "por favor, nos ligue", ela disse "por favor, você poderia nos ligar?" Mesmo que a diferença fosse pequena, o número de pessoas que apareceram aumentou drasticamente, porque quando a recepcionista perguntou "por favor, você poderia nos ligar?", a pessoa realmente pensou sobre isso e assumiu um compromisso consciente. Uma vez que eles disseram sim, eles se sentiram comprometidos, e é por isso que a maioria deles apareceu ou ligou para cancelar. O princípio do compromisso é frequentemente usado por vendedores e outros para levá-lo a fazer algo. Por exemplo, um vendedor oferece uma vantagem para que a pessoa tome uma decisão de comprar. Então, a vantagem é removida, mas a pessoa tomou a decisão e quer permanecer consistente. Para reconhecer essas situações, devemos escutar os sinais vindo de 2 locais dentro de nós: nosso estômago e nosso coração. Os sinais do estômago aparecem quando percebemos que estamos sendo pressionados a concordar com um pedido que não queremos. O sinal do coração é bastante confiável quando não está claro para nós se um compromisso inicial feito foi correto ou não. Aqui devemos nos fazer uma pergunta crucial. Sabendo o que sei agora, se eu pudesse voltar no tempo, faria o mesmo compromisso? Se a resposta for não, então é melhor deixar de lado. Princípio número 4. Prova social. Este princípio afirma que decidimos o que é correto com base no que as outras pessoas pensam que é correto. Se muitas pessoas estão fazendo algo, então deve ser certo. Por exemplo, quando você compra um livro ou algum outro produto, você provavelmente verifica as avaliações, não é? Este é um exemplo mais simples da prova social.
Este princípio é especialmente poderoso em duas condições. Primeiro, quando nos sentimos incertos. Por exemplo, se você vê um monte de pessoas correndo em sua direção por algum motivo, você provavelmente se juntará a elas em vez de continuar sua caminhada naquela direção, certo? Em segundo lugar, sim, copiamos os outros, mas não copiamos apenas um grupo aleatório de pessoas. Copiamos outros que são semelhantes a nós, ou que estão em situações semelhantes. Portanto, mantenha essas duas palavras-chave em mente: incerteza e semelhança. Você verá em breve como elas são poderosas e como elas podem ajudá-lo a ganhar milhares de reais a mais em seu negócio simplesmente mudando algumas palavras. Por exemplo, o governo do Reino Unido estava tentando fazer com que os contribuintes inadimplentes pagassem seu imposto em dia. Primeiro, enviaram uma carta ameaçando-os com certas sanções. Isso produziu 67% de conformidade. Em seguida, eles adicionaram uma pequena frase à carta que dizia: "A grande maioria dos cidadãos do Reino Unido paga os impostos em dia. Por favor, pague também." Desta vez, a conformidade aumentou para 74%. Um bom aumento, mas ainda não terminamos. Aqui está a parte mais interessante. Eles fizeram mais uma pequena alteração na frase anterior. Desta vez, a carta dizia: "A grande maioria dos cidadãos do Reino Unido de sua cidade paga os impostos em dia. Por favor, pague também." A conformidade subiu imediatamente para 83%. Simplesmente mudando algumas palavras, o Reino Unido fez bilhões de libras. Nada mal, né? Em breve explicarei o que esse experimento significa para você e como você pode aplicá-lo ao seu negócio e à sua vida. Mas primeiro, deixe-me falar sobre mais um experimento, porque mostra o quão poderoso é o princípio prova social. Um restaurante chinês em Pequim colocou asteriscos ao lado de certos pratos no menu que diziam: "Estes são os nossos pratos mais populares." E adivinhe, esses itens foram pedidos entre 13% a 20% a mais. Você provavelmente já viu restaurantes que dizem coisas como "escolha do chefe", mas todos nós sabemos o que isso significa, certo? Isso significa que provavelmente são as sobras de ontem. Por outro lado, quando sabemos que a maioria das pessoas que visitam este restaurante em particular escolhem certos itens, sentimos que esta é a escolha certa a fazer. Quando vamos a um restaurante, a maioria de nós não tem certeza do que escolher no menu. E, como mencionei anteriormente, quando não temos certeza, olhamos para o que os outros fizeram em situações semelhantes à nossa. Agora, como você pode aplicar esse conhecimento ao seu negócio ou ao seu trabalho? Se você ou sua empresa está vendendo algo, significa que você já possui um determinado produto, serviço ou pacote de pagamento que é mais selecionado por seus clientes. Então, da próxima vez que você tiver um novo cliente, mencione este fato. Por exemplo: "A maioria dos alunos do primeiro ano compra este computador de nós. A maioria dos proprietários de pequenas empresas, como você, escolhe este plano de pagamento." Ou "a maioria dos nossos novos clientes escolhem este produto financeiro", etc. Quando as pessoas estão tomando uma decisão, elas querem saber o que os outros que estavam em uma situação semelhante fizeram. E ao simplesmente mencionar as coisas que já são verdadeiras, existem ou acontecem, você está dando a elas uma diretriz a seguir. Você não está as enganando ou manipulando, você está simplesmente afirmando o que é verdade. Se a maioria dos seus novos clientes escolhe um produto específico quando está começando, e ao longo dos anos você viu que eles ficaram muito felizes com essa escolha, então não há nada antiético em mencioná-lo aos seus novos clientes. Gostaria de dizer algumas palavras sobre como se proteger desse princípio, porque às vezes isso pode realmente prejudicá-lo. Por exemplo, muitos acidentes de trânsito acontecem porque alguns motoristas na frente começam a mudar de faixa e o resto dos motoristas que vêm atrás começam a fazer o mesmo. Eles pensam que se os outros fizerem isso, então deve estar tudo bem. Às vezes até mesmo um grande grupo de pessoas pode fazer coisas sem sentido. Este fenômeno tem até um nome especial, a ignorância pluralística. É por isso que, antes de seguir a multidão, se pergunte se isso realmente faz sentido para você. Se não, então não o faça, mesmo que muitos estejam fazendo. Multidões também podem não agir de certas maneiras que não fazem sentido. Por exemplo, às vezes você vê alguém na rua precisando de ajuda, mas ninguém se aproxima porque todos pensam que outra pessoa o fará.
Todo mundo pensa que alguém vai fazer e ninguém realmente faz nada. É por isso que, se você tiver uma situação de emergência na rua, não se dirija à multidão gritando "me ajude" ou "chame a polícia". Identifique o indivíduo e faça o pedido diretamente a ele. Por exemplo, você de camisa vermelha, chame a polícia. Você de chapéu branco, chama uma ambulância, etc. O mesmo princípio se aplica quando você envia um e-mail para um grupo de pessoas fazendo um pedido. Não envie um e-mail para todas as pessoas da empresa ou do departamento dizendo "Olá a todos, um de vocês pode me ajudar com o meu projeto?". Provavelmente você não receberá uma resposta porque todos pensarão que outra pessoa vai responder. Identifique o indivíduo mais adequado e faça seu pedido diretamente. No final, gostaria de aplicar o princípio prova social para convencê-lo a assistir a outro vídeo do meu canal. Afinal, meus vídeos são meus produtos e, de alguma forma, preciso vendê-los para vocês, né? Então, aqui está como eu faria isso. Eu diria, em alguns segundos você verá um novo vídeo na sua tela. Esse vídeo tem 1,5 milhão de visualizações e é o vídeo mais visto no meu canal. É o resumo de outro livro sobre psicologia chamado Previsivelmente Irracional, de Don Ariely. Não é apenas o meu vídeo mais visto, é também o vídeo em português mais visto no YouTube sobre esse livro. Eu sei que eu soei um pouco arrogante com esse exemplo, mas não estava tentando exagerar as coisas, eu simplesmente te contei os fatos. E essa é a essência da aplicação ética do princípio prova social. Você não está inventando algo, está simplesmente trazendo os fatos à tona para ajudar seus clientes a fazer uma escolha. Obrigado por assistir!